Boa noite, salve, salve, simpatia, tudo bem, pessoal? Tudo certo? Tudo uma tranquila? Tudo uma boa? Sejam muito bem-vindos para a nossa aula do dia 23 de abril do ano de 2025. Professor Edinardo na área para a gente tratar daquela bela e linda língua portuguesa, certo? Deixa eu ver aqui, pessoal, boa noite para Manuela, para Ingrid, para Antônio, para Diógenes, a galera que já chegou aí dando no meio dos boa noite, pessoal. Lembrando vocês aqui, queria lembrar vocês, né, antes da gente começar a falar do nosso assunto do dia, que nós temos lá nos nossos materiais lá exercícios sobre variantes linguísticas, pessoal, que a gente acabou na semana passada. São as duas últimas aulas ali, né, do nosso feed de aula, digamos assim, certo? As duas aulas ali sobre variantes linguísticas e tem os exercícios, né? Ficou em dúvida e tal, é só falar, é só dar aquela letra aí. Boa noite, Benício aí que chegou. Tudo bem, tudo numa nice, pessoal? Buena! Turma, acontece de novo, né, nessa oportunidade agora o seguinte, eu vou mudar a ordem do material do livro. Então quem gosta de acompanhar a aula pelo livro e tal, né, boa noite, Lipe. Para quem gosta de acompanhar ali pelo livro, de novo eu vou ali, digamos, perverter aquela ordem ali, tá? Então, se eu não me engano, no livro de vocês, pela ordem, aparecem as classes gramaticais e depois o contexto de estrutura e formação de palavras. Que eu vou fazer? Eu vou falar primeiro de estrutura e formação de palavras, para daí a gente tratar do assunto classes gramaticais, certo? Será essa ordem aí que a gente vai ver. Bom, né, pessoal, lembrar, né, hoje é o dia 23 de abril, né, então para quem é felicidades e axé, para quem é de Ogum, né, a mesma coisa para quem é de São Jorge. Lembrar que é o dia do chorinho, né, pessoal, graças a Pixinguinha, o nosso grande mestre. E dia do livro também, né? Morreram nesse mesmo dia, por exemplo, pessoal, Shakespeare e Miguel de Cervantes, né? Então não é pouco o motivo para hoje ser o dia do livro também, né, pessoal? Então axé, né? O Antônio que chegou aí para nos dar essa boa noite, o axé aí. Então, vejam, né, como o dia 23 é um dia repleto aí de coisas, né? Dia do livro, né, com esse dia da morte de Cervantes e Shakespeare. É o dia do choro, graças a Pixinguinha, o nosso mestre maior da música brasileira. É o dia, né, de Ogum e São Jorge. Aconteceu muita coisa. E é o dia que, se eu não me engano, agora eu teria que procurar essa informação, mas se eu não me engano, na Baviera foi assinada a Lei de Pureza da Cerveja, pessoal, né? Se eu não me engano é de 1500 e alguma coisa, e essa Lei da Pureza da Cerveja que dizia que a famosa Lei da Pureza da Cerveja da Alemanha, né? Que diz que ela só pode ter água, lúpulo e cevada, né? Então vejam como o dia 23 de abril é um dia importante, né, pessoal? Deve ser até meio chato fazer aniversário nesse dia, porque é tipo fazer aniversário no Natal, né? A coisa fica meio em segundo plano, né? Mas chega de cultura inútil aqui. Cultura inútil que eu sou um defensor, né, pessoal? Não pensem que quando eu chamo de cultura inútil eu tô falando mal. Para mim a cultura inútil, ela é das mais úteis para a nossa saúde mental, né? Então, paremos de falar de cultura útil, inútil ou como quiserem classificá-las e vamos tratar hoje sobre a nossa querida língua portuguesa.
falando, pessoal, sobre um conteúdo que normalmente, deixa eu ver aqui como é que tá, normalmente ele aparece com esse título aqui, ó. Normalmente ele vai aparecer assim, ó, nos livros e tal. Estrutura e formação de palavras. Aqui, estava me atrapalhando um pouquinho aqui. E aí, né, pessoal, estrutura é estudar, de fato, a estrutura, né, que é a base de uma palavra. Formação de palavras já é como é que a gente faz para formar palavras, para recombinar elementos e gerar palavras dentro da nossa língua. Então, de fato, a gente tem aqui uma primeira parte que é sobre a formação, né? Sobre a formação, desculpa, que é justamente sobre a estrutura dos vocábulos. É essa primeira parte aqui que a gente vai dar uma olhada. E aí, pessoal, para isso eu começo contando uma história para vocês, tá? O que aconteceu, né, pessoal? Quando eu fui prestar vestibular, assim, na minha família ninguém se formava na faculdade, essas coisas assim, né? Não tinha essa coisa, né, de ter gente formada em faculdade na minha família, assim, meus pais, meus tios, ninguém, né, assim. E aí o que aconteceu? Eu resolvi fazer e tal, né, o vestibular e tal, até por outras questões e tal, e eu queria muito estudar em Floripa, porque eu era jovem, eu queria surfar, não sei o que e tal, e aí eu queria fazer em Floripa. E aí acontece o quê? Que eu fui para Floripa, né, passei lá, né, comecei a fazer a minha graduação em Floripa lá, mas depois, sabe como é que é? Cidade turística e tal, eu não tinha emprego lá, a coisa apertou, eu tive que voltar e calhou que eu, né, vim para a URGS aqui, porque eu tinha passado na URGS também. E aí, quando eu estava lá em Floripa ainda aconteceu o seguinte, eu fui num sebo lá, e aí tem aquela história assim, né, pô, eu comecei a estudar letras, né, eu preciso ler alguns livros aí que são importantes, que todo mundo fala e tal, né. E aí eu fui lá e vi, assim, né, fui lá no sebo lá e tal, e vi um livro bonito, assim, e tal, que eu poderia comprar e tal na época, chamado Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Né? É um clássico absoluto da literatura mundial, né, pessoal? Provavelmente até muitos de vocês que até não leram já ouviram falar pelo menos desse título, né, que é um título realmente importante para a literatura mundial. E aí eu comprei o livro, né, e ficava passeando pelo campus, né, com aquele livro, tipo assim, né, a pessoa que está no primeiro semestre de medicina e anda com aquele estetoscópio no pescoço, né, ou o aluno do direito no primeiro semestre que vai de terno, gravata e uma pasta preta, né, para aula, né, tu quer dar aquela esbanjada. E aí eu com aquele livro e tal, e eu li o livro e eu me senti o pior ser humano da face da Terra, o último humano que prestava na humanidade, porque eu simplesmente assim, eu não entendi, assim, do nada o livro acabou e nada fazia muito sentido e tal, e eu fiquei com aquela vergonha me corroendo, né, porque eu devorei o livro, né, eu li em poucos dias, assim, daí quando eu vi no final, uou, o que aconteceu? Eu engoli aquilo em seco e tal, e alguns dias depois, né, eu olhando o livro, na primeira página, assim, bem na primeira página, assim, na folha de rosto, assim, na verdade tinha uma folha primeira de proteção, assim, daí depois tava meio riscado, assim, daí depois eu vi que dava para ler por baixo o seguinte, tava escrito assim no livro, tomo 1.
Eu não sei se esse é um tema. Ah, sim, mas ali no campus do Vale ali eu muito passei ali, porque foi ali que eu estudei, né? Então, passei, estudei e até me diverti lá no campus do Vale. Então, sim, mas essa história toda do livro do Dostoiévski aconteceu lá em Floripa, né? Aconteceu lá em Floripa e tal, antes de eu vir para a URGS. Aí, estava escrito tomo 1. Eu não sei quem de vocês digamos assim, familiarizado com esse termo. Mas o que acontece, pessoal? Tomo 1 é sinônimo de dizer assim, ó, parte 1. Ou seja, aquela edição do Crime e Castigo, ela estava dividida em duas partes, em 2 tomos, e o cara da livraria só me vendeu a parte 1. E aí eu li a metade do livro e claro que não fazia sentido, né? O livro acabava de maneira abrupta, nada acontecia direito e tal. E eu não tinha entendido bolhufas do que acontecia. Depois eu fui entender que faltava eu ler a segunda metade do livro e aí depois eu tive a experiência completa e inesquecível, né, pessoal, de ler a maravilha que é Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski. Bom, por que eu conto isso aqui? Porque, pessoal, porque me interessa esse termo aqui, tomo, que significa parte. E aí eu queria lembrar vocês, pessoal, que a gente tem uma palavra na verdade vocês muito mais que eu, né, pessoal, porque eu não lido com isso no dia a dia, mas uma palavra que tem a ver com isso, que é átomo. Vocês sabem melhor que eu, pessoal, de estudar a química, né, e o fantástico mundo da química, vocês sabem melhor que eu que quando os caras nomearam, e aí eu nem vou me lembrar quem foi o primeiro cara a nomear e tal, tá? Não me perguntem isso, tá? Por favor. Mas quando nomearam o átomo de átomo, é porque eles acreditavam que aquilo ali era a parte mínima que eles iam conseguir encontrar, né? Ou seja, que aquilo ali seria indivisível, né? Aquilo ali seria o elemento mínimo e indivisível. Ou seja, o átomo, né, que vocês conhecem, ele é uma palavra formada por uma negação, né, como se fosse não ou sem, e isso aqui que seria parte, né? Então é aquilo que é sem partes, né? Ou seja, que ele não é dividido em parte alguma, que ele não tem divisão, certo? Olha aí, ó, o Antônio já era familiarizado. Na verdade, eu não tinha nem visto, né? Mas também eu fui aprendendo meio que naquela época o que era o tomo, né? Aí, bom, e daí, pessoal, vem outra palavra que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte, quando a gente tem a palavra anatomia, né? Em que aqui esse ana quer dizer separação, né? Itomia partes, né? Ou seja, seria algo como dividir, separar em partes. Por que eu estou dizendo tudo isso, pessoal? Isso aqui tudo é uma introdução para a gente dizer que quando a gente estuda a estrutura dos vocábulos, a gente vai estudar as partes que constituem uma palavra. E isso eu fiz aqui em 2 palavras com vocês. Eu separei átomo em 2 partes, em que cada uma dessas partes tem um significado que forma o todo da palavra,
certo? Assim como anatomia. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é entender quais são as possíveis partes de uma palavra, né? E como reconhecê-las. Tudo bem? Não, tudo certo aqui, então deixa eu passar aqui para o próximo. Então, assim, pessoal, aqui, pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Primeiro eu preciso que vocês entendam o seguinte. A gente vai dividir a palavra em partes. Mas o que significa isso? Pensa no conceito de anatomia, né, pessoal? Se a pessoa cortar o meu braço aqui, no meio do meu antebraço, digamos assim, concorda comigo que isso não é um corte anatômico, né? Um corte anatômico é tirar uma parte que seja uma parte, né, uma peça inteira, digamos assim. Com as palavras é a mesma coisa. A gente não vai dividir elas, por exemplo, simplesmente em letras. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir as palavras em partes que possuem uma significação ali. Certo? Então, vou aproveitar aqui que, pelo visto, em cima da minha cabeça aqui tem um espaço em branco que eu posso riscar. Então, assim, deixa eu pegar aqui uma cor. Cadê? Aqui. Então, assim, ó. Menininhas, tá? O que eu quero que vocês entendam? Que a gente vai dividir essa palavra menininhas aqui em partes que tenham algum significado na formação da palavra, né? Então, por exemplo, a gente sabe que isso aqui, ó, é uma base que eu vou formar menino, menina, meninada, meninice, né? Ou seja, isso aqui é uma base de significação, né? A gente vai chamar de radical, tá? Já vamos falar mais especificamente, só estou dando um exemplo introdutório. Depois a gente pode falar que temos aqui essa parte que nos dá uma ideia de diminutivo, certo? A gente vai chamar isso de conceito de grau. E aí, pessoal, vale lembrar, esse diminutivo aqui, ele pode ser um diminutivo indicador de tamanho, volume, né? Estou falando de meninas pequenas, ou pode ser um diminutivo afetivo, né? Pode ser uma menina que é maior que eu, mas eu chamo ela de menininha porque ela é mais jovem, enfim, certo? Mas esse INH aqui, ele nos traz uma ideia, quando dentro da palavra, de que eu estou usando um diminutivo. Perfeito? Então, quer dizer, ele é uma parte que nos interessa aqui para a significação. A gente também sabe que eu estou falando de meninas, né? Ou seja, no gênero feminino, né? E a gente sabe por quê? A gente sabe por causa daquele A. Se eu falo professora, vocês sabem que se trata de uma professora no gênero feminino, graças a esse A final que eu coloquei ali,
certo? E ainda temos esse S final aqui, que me dá uma ideia de número. Então vejam, pessoal, que essa palavra menininhas, eu separei ela em 1, 2, 3, 4 partes. Uma parte eu chamei de radical, uma parte indica grau, outra parte indica gênero, outra parte indica número. O que eu quero que vocês entendam agora, pessoal? Cada uma dessas partes da palavra, que podem ser formadas, como vocês podem ver, por uma letra ou mais letras, cada uma dessas partes que dentro da palavra possuem uma significação, cada uma dessas partes vai ser chamada de morfema. Então aqui, pessoal, nós temos na primeira coluna de vocês os morfemas que nós temos na nossa língua. O radical, a vogal temática, as desinências, que são de determinados tipos para os nomes e outros tipos para os verbos, os afixos, que são prefixos e sufixos, né? E por fim, a vogal ou consoante de ligação. Então a gente vai ver cada um desses possíveis morfemas que formam as palavras. Perfeito? Tudo certo, pessoal? Hoje não tinha rolado ainda a chuva de D2 aí pra cima, né, pessoal? Então, agora foi. Vamos lá então, pessoal. Então, vamos ver cada um desses morfemas, então. A gente poderia dizer, pessoal, claro que aqui não é um ranking de importância em nenhuma competição, mas a gente pode dizer, de certa forma, né, pessoal, que o nosso morfema mais importante, ele é o radical, né? Por quê? Porque ele é aquela parte da palavra, pessoal, que carrega a base de significado da palavra. Então lembra que antes eu falei assim ali do exemplo que está sobre a minha cabeça aqui, ó. Eu posso falar menino, eu posso falar meninos, menina, meninas, meninada, meninice. Eu posso até inventar uma palavra como meninólogo, o estudioso de meninos e meninas, tá? Mas o que é importante aqui? Que a partir dessa base menino, aliás, essa base menin, ela nos permite entender que qualquer palavra estará relacionada à ideia de menino, né? Então, meninice é algo que um menino faz. Meninada é um monte de menino, né? Um meninólogo, portanto, seria um estudante de meninos, né? Então, o radical é essa base da palavra que é responsável pelo que eu chamo aqui de carga semântica. Pessoal, sempre que eu falar de semântica de vocês, é o significado. A semântica é o estudo do significado, do sentido, né? Então ele é o responsável pela carga semântica, ou podemos pensar na ideia de conceito daquela palavra, né? Então tudo que tem a ver com menino. Olha só, pessoal, vocês saberiam dizer, sem consultar em nenhum outro lugar, evidentemente, vocês saberiam dizer o que é essa palavra aqui? Algodoal? É claro que eu não vou esperar vocês responderem, tá, pessoal? A gente não tá com todo esse tempo na vida sobrando, né? Mas, o que eu imagino? Talvez alguns saibam o que é o algodoal, talvez alguns não saibam, mas vão fazer o seguinte raciocínio: olha, eu não sei o que é, mas tem algo a ver com algodão. Por quê? Como é que tu sabe? Porque tu tens aqui um radical que te traz essa ideia. Perfeito? Né? Então o radical é isso, é essa base de palavra. Por exemplo, quando vocês falam que, quando a gente diz, por exemplo, que algo é incrível,
qual é o caminho que essa palavra faz, né? Olha só, a gente tem primeiro o verbo crer. Aí a gente soma o sufixo ível. Então, olha só, mover, móvel. Aquilo que eu posso mover é móvel. Aquilo que eu posso crer é crível. Então, crer mais ível igual a crível. Né? Aí, mais vai ficar incrível. Ou seja, algo incrível é algo em que eu não posso crer. Algo crível é algo em que eu posso crer. Certo? Então, o radical é isso, ele vai recebendo outros elementos de significação, mas ele mantém aquela base de sentido. Por exemplo, a ideia de crer. Aqui, algo em que não é possível crer. Né? Tudo bem, pessoal? Tá? Então, primeira coisa, tem duas coisas importantes sobre o radical, né? Que ele é essa base de sentido, e outra coisa importante, pessoal, é a gente entender que essa base, ela, quando é um vocábulo regular, ela não se modifica, né? Então, por exemplo, o verbo cantar, tu pode conjugar ele em qualquer tempo, em qualquer pessoa, em qualquer modo. A base dele, o radical do verbo cantar, que vai até a letra T, cant, esse radical não se mudará, porque ele é um verbo absolutamente regular. Agora, a gente tem, eventualmente, radicais que são irregulares, ou seja, existe um radical, mas ele pode se modificar levemente, mais ou menos levemente, né? Então, pensem, por exemplo, no verbo fazer, cujo radical é esse aqui, que tem formas como nós fizemos. Então, como a gente teve alteração no radical, a vogal I, a vogal A e a vogal I. Então, esse aqui é um caso de verbo irregular. Quando a gente tratar de verbo, eu vou falar mais sobre isso, né? Mas só para a gente entender de onde vem o nome. É porque altera o seu radical, né? Tudo bem, pessoal? Então, vamos andar aqui, ó. Então, aqui o que eu peguei, ó? A palavra mocidade. O que nós temos? Esse radical aqui, que é a radical de moço, né? Que vai formar moça, mocidade, mocinhos, certo? Então, a partir desse radical da palavra moço, eu formo outras palavras, né? A partir da palavra do adjetivo belo, a partir do adjetivo tipo incrível, a partir de belo, a gente pode formar beleza, embelezar, belezura, né? Ou seja, essa base de belo aqui, a gente associa a outros elementos e forma novas palavras, né? Fazer, temos esse radical aqui, né? Como eu disse, esse é um radical irregular, porque depois ele vai modificar em algumas formas, né? Por exemplo, uma façanha é algo que alguém fez, né? Ligado, portanto, ao verbo fazer, né? Então a gente vai ter alterações aí. E aqui
Florescer, em que flor é o radical que vai formar, né? Floricultura, florido, florista, aflorar, né? Então, esse é o conceito de radical. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Então a gente tem aí, né, o radical, ou seja, o radical é aquela base que forma novas palavras, né, que gera novas palavras da mesma família de palavras, que também são chamadas de palavras cognatas, certo? Palavras com o mesmo radical são chamadas de cognatas, certo? Por exemplo, a palavra radical é da mesma família da palavra raiz, né? E da palavra, para quem gosta de plantar, né? Muitas vezes, sabe que no início ali do nascimento de uma planta, as raízes bem pequenininhas, elas são chamadas de radículas, né? É um diminutivo de raiz, né, que tem a ver com radical, e tudo isso é do mesmo berço, da mesma família de palavras, né, pessoal? Isso é também incrível. Beleza, pessoal? Tudo certo? Bom, eu vou ir aqui, vou trocar de cor de caneta e vou ir para o nosso segundo item. Vocês sabem que vocês fiquem à vontade aí, pessoal, para tirarem dúvidas, tá? Para perguntarem, mesmo que eu precise voltar aqui no assunto sem problema. Pessoal, a vogal temática agora nos interessa. E aqui, pela primeira vez, a gente vai fazer uma diferenciação que vai ser importante aqui para nós, pessoal. A gente vai ver o que acontece nas classes verbais, que é com os verbos, certo? E nas classes nominais, que pensem assim comigo, ó. Vocês são uma turma, né, pessoal? Nós estamos aqui em 35 pessoas, né? Então, tirando eu aqui, né, evidentemente. Eu acho que tem 2 do Meta que ficam logados, né? Então, nós temos aí 33 alunos. Já explico bem isso, tá? Tô com a tua pergunta aqui, não se preocupa. Mas assim, nós somos 30 e... Agora entrou uma pessoa do nada aqui, inacreditável, ao vivaço. Nós somos, então, assim, vamos ver, né? 34, vocês são 34, então eu não sei o conhecimento gramatical de vocês, mas só para deixar claro. Quando eu falar em classes verbais, é só o verbo. Quando eu falar em classes nominais, é tudo menos o verbo. Pode ser substantivo, pode ser adjetivo, pode ser pronome, pode ser advérbio, tá? Mas não vai ser o verbo. Então a diferença é basicamente essa. Quando eu estou falando de verbos, a gente vai olhar de forma especial para alguns tópicos. E quando a gente fala de não verbos, né, de uma forma especial, porque, né, em oposição, certo? Então às vezes vai ser diferente o funcionamento das coisas para o verbo e para quem não é verbo. E aí, esse aqui é o nosso primeiro caso. Antes de eu seguir aqui falando da vogal temática, deixa eu falar... aliás, eu vou colocar aqui, ó. Acho que não custa, né? Cadê o meu cursor aqui? Só um pouquinho, pessoal. Ah, tá aqui. Achei de novo o meu cursor. Palavras que possuem o mesmo radical são chamadas de... Deixa eu trocar aqui e botar... Ai, perdão, pessoal. O que eu fiz? São chamadas de
Não. Cognatas. Né? Então, a gente pode dizer que aqui, ó, crer, crível e incrível são palavras cognatas porque todas elas, né, derivam da palavra crer. Nada, Benício, que é isso? Tudo bem? Voltamos aqui então à vogal temática. Tá? Então, assim, ó, como eu ia dizendo, pessoal, vai funcionar de um jeito para os verbos. Qual é a vogal temática de um verbo? Olha só. É a vogal de conjugação a, e ou i. Ou seja, pessoal, o que tu precisa saber para dizer a vogal temática de um verbo? Tu vai ali no verbo e tira a terminação ar. O a é a tua vogal temática. Tá? Aqui, separou. O e é a tua vogal temática. E nos verbos de terceira conjugação, o i é a tua vogal temática. Certo? Certo? Então, olha só. Vamos fazer aqui uma fronteira. Eu andei nós andamos. Eu conheço eles conhecem. E que nós partamos e eu partirei. Pessoal, desculpa por isso aqui, pela demora, tá? Mas eu preciso explicar aqui para vocês como é que vai funcionar. Deixa eu voltar aqui minha caneta. Bom, agora eu vou ter que ficar trocando toda hora de caneta. Pessoal, olha só. Quando a gente pega um verbo, tá? E tira essa terminação ar, er, ir, o que fica antes dessa terminação ar, er, ir é o radical, perfeito? Então, sempre que vocês quiserem um radical de um verbo, bota ele no infinitivo e tira a terminação ar, er, ir. O que ficou antes ali é o radical. Preciso que vocês entendam essa informação, então se alguém não entendeu como encontrar o radical de um verbo, me avisa no chat aqui, dá um jeito de me avisar. Agora que eu me dei conta que eu estou esse tempo todo sem
sem o fone. Então, se alguém quiser falar, e se alguém tentou falar comigo já pelo fone, me desculpa, tá? Eu nem sei se está ligado, mas agora pulsa. Certo? Então, é assim que a gente acha o radical de um verbo. A gente tira ar, ir, e o que ficou ali antes é o radical. Olha, calma aí, então. Vamos lá. Olha só. Deixa eu explicar aqui com base nos nossos exemplos. Tá? Primeira rodada de perguntas é: quais são os 3 verbos que eu usei aqui? São os verbos andar, no primeiro caso. Eu conheço, eles conhecem, o verbo é conhecer. E terceiro caso que nós partamos, eu partirei, o verbo é partir. O que acontece, pessoal? Todos os nossos verbos, tá? Professor, isso não tem nenhuma exceção, tem uma, mas por enquanto não vamos trabalhar com esse problema, tá? Que é o verbo por. Já vou adiantar. É o único verbo, o verbo por e os seus derivados, por, compor, repor, transpor, indispor, contrapor. É o único verbo que não acaba em ar, ou ir, tá? Mas a gente vai tratar disso em outro momento, não quero que vocês se estressem com isso agora, porque de fato não nos importa. O que nos importa aqui é que vocês entendam o seguinte: isso aqui, colocar o verbo como andar, conhecer e partir, é colocá-lo no infinitivo, certo? Quando a gente coloca no infinitivo, ele sempre vai terminar em ar, ir ou ir. Perfeito? Então pode ser andar, pular, cantar, dançar, viajar, imaginar e blá blá blá. Pode ser conhecer, entender, escrever, prescrever, ter, ou terminado em ir, partir, imprimir, infligir, curtir, fugir, certo? Então nós temos essas 3 terminações. Quando a gente tira essas 3 terminações, ar, ir, o que fica é o radical do verbo. Foi? Então a primeira parte que eu quero que vocês entendam é isso. A primeira parte é o radical. Aí já surgiram aí alguns... A Ana que tinha perguntado a Frida, então... Não, é Frida, desculpa, Vrinda. Tá? Então tá. Isso é o radical. O que eu preciso que vocês entendam agora? Vamos para a segunda parte. É como saber a vogal temática. Então olha aqui para o nosso primeiro exemplo de andar. A nossa vogal temática, pessoal, vai ser essa vogal aqui, ó. A vogal A. Ai, que saco. A vogal A, tá? Só que eles não vão perguntar para vocês no infinitivo. A tendência, se eles perguntarem sobre isso, é eles perguntarem de um verbo conjugado, por exemplo. E aí, o que eu quero que vocês entendam? Ó, o radical de andar é até a letra D. Então, vocês vêm aqui, ó. Tal e tal. Quando depois dessa letra D aqui aparecer um A, ele é uma vogal temática. Se depois aparecer qualquer vogal que não é o A, não tem vogal temática naquela conjugação ali. Entenderam?
depois do radical tem que aparecer a vogal da conjugação para ser vogal temática. Então, em eu andei, como depois da letra D não é o A que aparece, é outra vogal, então nessa conjugação aqui, nessa forma do verbo, não tem vogal temática. Em nós andamos, depois do D, a gente tem o A. Então, essa conjugação aqui possui vogal temática. A mesmíssima coisa vai acontecer... Cadê? A mesmíssima coisa vai acontecer com os verbos terminados em er. Então, o radical vai até a letra C. Então, ó, conhecem, isso aqui é o radical, até a letra C. Conheço até o C cedilha. C e C cedilha aqui são considerados a mesma coisa nesse contexto, certo? Se depois desse C ou desse C cedilha aparecer a vogal E, que é a vogal temática do verbo, aí nós temos uma vogal temática. É o que acontece aqui. Esse E é a vogal temática. E essa forma aqui do eu conheço é conjunto vazio para vogal temática. Não possui simplesmente vogal temática. Vou explicar no terceiro caso, que é exatamente a mesma coisa, tá? Mas, então, ó, partir até a letra T é o radical. Sempre que depois do radical, imediatamente depois do radical, aparecer a vogal temática, que nesse caso dos verbos terminados em ir é a vogal I, quer dizer que nós temos ali uma vogal temática. Se aparecer qualquer outra vogal, não temos vogal temática. Deu para entender a vogal temática quando ela aparece em um verbo conjugado, pessoal? Aí. Pô, maravilha, maravilha. Maravilha, então... Fomos tranquilos aí, até aqui então estamos indo tranquilos. Agora eu vou pegar, não um verde, pessoal, mas um azul aqui, vou tentar um azul mais clarinho. Porque a gente falou da vogal temática nos verbos. Agora a gente vai ver que nos nomes, ou seja, aquelas palavras que não são verbos, tem que ser a vogal que termina a palavra e é átona, tá? E vai ter uma mudança porque não são as mesmas três. O A aparece nos verbos e aparece aqui também. O E aparece nos verbos e aparece aqui também. Mas aqui, em vez do I, nós temos o O. Então, pessoal, a ideia é a seguinte, ó. A palavra no singular, na sua forma mais básica, quando tiver masculino, no masculino, certo? Se ela terminar em A, em E e em O, sem acento, é uma vogal temática. Então, ó, sintoma terminou em A, não tem acento nesse A, é vogal temática. Alpendre terminou em E, não tem acento nesse E, é vogal temática. Tijolo terminou em O e não tem acento nesse O, é vogal temática. Perfeito? Então, vejam vocês aqui que palavras como sofá, você, cipó,
caqui, beiju. Pessoal, começaram a surgir uns exemplos com comida aqui, porque começou a bater aquela fominha, né? Paz, flor, acho que tá bom de exemplo. O que eu quero que vocês vejam nessa lista, pessoal? Essa lista aqui é uma lista de palavras que não possuem vogal temática. Certo? Ó, se terminou em A, em E, em O com acento, não tem vogal temática. Terminou em I, terminou em U, terminou em consoante como paz ou flor, não tem vogal temática. Vogal temática de palavras que não são verbos, tá? São as vogais A, E e O quando elas terminam a palavra e não possuem acento. Perfeito, pessoal? Tá entendido aqui? Maravilha, maravilha. Então tá, vimos radical, vimos vogal temática, tá? Agora nós vamos para um terceiro assunto aqui, que são as desinências. As desinências, pessoal, elas são chamadas de morfemas gramaticais. Diferente dos afixos, que são morfemas lexicais. Já vou deixar isso aqui anotado, tá? Porque a gente vai voltar a essa diferença. Morfemas lexicais. Então, assim, por que as desinências são morfemas gramaticais? Porque o conceito de desinência para nós, pessoal, é um elemento que ele vai trazer alguma ideia de significado para a palavra a que ele se soma, mas ele não vai mudar o sentido da palavra, né? São elementos que são chamados de morfemas gramaticais porque eles estabelecem, por exemplo, uma ideia de concordância gramatical, certo? Então, dizer professor ou professora, né, um exemplo que a gente tem ali, o que acontece? A gente não mudou a essência da palavra professor quando a gente diz professora. A gente só está usando um elemento, né, para indicar o gênero feminino, né? Já quando a gente fala, por exemplo, a palavra criança, a gente não tem um elemento para indicar uma mudança de gênero. Para nós, criança, a gente pode usar essa palavra, e é por isso que é um gênero que eu estou falando aqui, é um gênero gramatical, certo, pessoal? Porque quando a gente diz criança, o gênero gramatical aqui é feminino, mas a gente chama meninos e meninas de criança, né? Embora o gênero gramatical seja feminino. Né? Então, as desinências são esses morfemas gramaticais que, no caso dos nomes, vou voltar então a usar azul aqui com os nomes. Acho que só vou usar um azul diferente aqui para não... né? Então, aqui, ó, as desinências
nominais, né, elas trazem ideia de gênero, tá? Masculino e feminino, e lembrando, né, pessoal, gênero masculino e feminino gramatical, certo? Ideia de número, ou seja, singular e plural, e a ideia de grau, pessoal, que eu vou botar aqui, ó, está sendo, que é contestada, certo? Se o grau é uma desinência ou um sufixo, porque, por exemplo, o grau não estabelece concordância, né? Eu não preciso dizer a menininha saiu atrasadinha da sua casinha. Eu posso dizer a menininha saiu atrasada da sua casa, né? Então eu não preciso estabelecer lógica de concordância. Ou as menininhas tristinhas, né? Eu posso dizer as menininhas tristes e ponto, né? Então o grau, existe uma discussão, mas assim, tradicionalmente se coloca aqui, essa não vai ser uma pergunta essencial numa prova para nós, então tá bom. O que acontece, pessoal? O que eu preciso que vocês entendam em expressam ideias de gênero e número e grau? A gente tem morfema 0, para masculino singular e grau neutro. E morfema gráfico para feminino plural e grau expresso, aumentativo ou diminutivo. O que eu quero dizer, pessoal? Eu quero dizer o seguinte, que a gente não tem nenhuma letra para indicar o masculino. Por exemplo, se eu pergunto para vocês assim, ó, a palavra... Vou botar aqui embaixo dos exemplos, tá? A palavra menino. A palavra menino, tá? Pergunto para vocês, é masculino ou feminino? Vocês vão me dizer, é masculino. Pelo menos é o que eu espero, certo, pessoal? Vocês vão me dizer, masculino. E como é que vocês sabem que é masculino? A maioria de vocês vai me dizer, porque termina em O. Mas notem, não é masculino porque termina em O. É masculino porque não está no feminino. Esse O aqui, pessoal, o que ele é? A gente já viu ali antes. Ele é uma vogal temática, né? E só para a gente não deixar de fazer tudo, essa base aqui é o radical. Certo? Então, a gente não tem uma letra para o masculino. Agora, quando a gente passa para o feminino, aí, de fato, a gente tem uma desinência que é um morfema gráfico, né? A gente coloca no feminino.
A mesma coisa, imagine, funciona exatamente da mesma maneira, tá? Se eu perguntasse para vocês assim, ó, menino, ali que eu escrevi ali, tá no singular ou no plural? Vocês iam me dizer, está no singular. E aí eu pergunto, como é que vocês sabem que está no singular? Aí vocês me dizem, porque não está no plural. É a mesma lógica. A gente não tem nada que a gente escreva para botar no singular a palavra. Porém, a gente escreve para botar no plural. Né? Então, esse a é uma desinência de gênero. Esse is indica número. E esse eta aqui em uma letra indica grau diminutivo. Certo? Então, se a gente quiser botar no feminino, se a gente quiser botar no plural e se a gente quiser botar no aumentativo ou diminutivo, a gente precisa somar essa coisa na palavra. Porque, em geral, a base dela é singular, masculino e grau neutro. Certo? Nossa, agora que eu me dei conta aqui que onde eu estou escrevendo vocês não conseguem ler, né, pessoal? Tá? Pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Deixa eu tentar aqui só usar o cantinho aqui para a gente encerrar por hoje. Cadê? Ali. Aqui, ó. Imaginem vocês a palavra guria e a palavra planta. Feminas. Meu Deus do céu. Pessoal, não vai dar tempo de eu fazer essa pergunta aqui, tá? Mas eu vou deixar isso aqui exatamente como tá esse material, para eu me lembrar de fazer essa pergunta aqui na semana passada. Meu Deus do céu, hoje eu tô com toa, pessoal. Lembrar na semana que vem de fazer essa pergunta, porque é uma pergunta importante para vocês. Então, para a gente encerrar aqui, a gente ainda está falando de desinências nominais, falta amarrar uma última pontinha e aí na semana que vem a gente continua. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês e, claro, né, ainda temos aí alguns minutinhos. Se ficou alguma dúvida, querem que eu repita alguma coisa, esse é o momento de falar. Quem não tem dúvida, pessoal, boa noite, vá com Deus, descanse bem, durma com os anjos, certo? Obrigadão!